Você sabe o que é TP ou teleprompter? O teleprompter é um equipamento utilizado há muitos anos em televisão pelos apresentadores, não só os jornalistas, mas todas as pessoas que precisam ler em frente às câmeras. Para que a gente precisa ler em frente às câmeras? Muitas vezes um texto ele é complexo, tem muitas informações, muitos dados, números que não podem ser esquecidos. Portanto, o teleprompter é uma ferramenta para facilitar a vida de quem precisa gravar vídeos. Mas quando nós falamos que um teleprompter facilita a vida de quem está gravando um vídeo, nós não podemos confundir e achar que todos os vídeos precisam ser gravados com teleprompter. O uso dele é bastante específico para algumas situações e com ele não existe mágica, existe treinamento. Você já deve ter visto em muitas situações, em épocas de eleição, os políticos que não têm experiência nenhuma com televisão se tornarem até mesmo engraçados diante do vídeo, tamanha inexpressividade, tamanha dificuldade em se relacionar com aquilo que estão falando. Quem está em casa não percebe que a dificuldade é porque eles estão lendo, mas é exatamente assim. Quando nós estamos diante de um teleprompter, nós nos relacionamos com um texto que foi previamente elaborado. Se ele foi previamente elaborado, ele difere da fala, porque na fala, por mais que nós organizemos um assunto, nós sabemos aquilo que nós vamos falar no momento em que nós pensamos, nós vamos processando esse pensamento em palavras. Isso é tão maravilhoso, nós nem nos damos conta do quão maravilhoso é nós trazermos o nosso pensamento para as palavras e facilmente fazer com que o outro nos compreenda. A leitura é já diferente, porque quando nós lemos, nós temos que colocar os olhos sobre uma palavra que já está escrita e nós vamos decodificar essa palavra para depois falar. Percebe que tem um trânsito diferente entre o falar e o ler? E isso, em termos de resultado, é extremamente diferente, porque quando nós lemos, nós deixamos de usar muitos elementos de prosódia, elementos que fazem parte da nossa fala, que nos ajudam a dar as intenções corretas. E para você comparar a diferença entre leitura e fala, eu trouxe aqui um teleprompter que eu utilizo no meu dia a dia, com o treinamento com os meus clientes, mas você, de onde você estiver, também pode utilizar. Basta baixar lá no Google ou na Apple e colocar lá DV Prompter. Ou tem vários outros aplicativos com o mesmo nome que vão cumprir essa função. Mas veja, hoje nós não estamos falando aqui que você precisa usar um, mas conhecer um vale muito a pena. Então, por exemplo, nós vamos fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em teleprompter? A tendência quando nós fazemos uma pergunta é respeitar a pontuação no final da frase. E aí a pergunta ela fica totalmente artificial. Você acha que vai chover hoje? Não falamos desse jeito. Então você fala assim, você sabe como é que usa um teleprompter? Nós já começamos uma pergunta no início e nós começamos a dar a interrogação no início da frase. E isso é a forma de você se relacionar com o que está lido, tornando esse lido mais falado. Faz sentido para você? Muito bem, aí eu vou colocar lá, olha, o teleprompter é uma ferramenta utilizada há muitos anos em televisão para o apresentador ler o texto que precisa falar. Isso é leitura, é uma leitura exatamente porque faz com que as palavras virem apenas palavras isoladas e não ideias. E essas ideias, elas precisam ganhar forma não de palavras segmentadas, mas sim de ideias. Quando nós falamos, nós vemos as imagens daquilo que nós falamos. Quando nós lemos, nós não necessariamente vemos a imagem do que nós estamos falando, e sim, nós acabamos tendo uma conexão com a atividade de decodificar o que está sendo falado.
e isso torna a fala inexpressiva. E ela fica sem ênfases, ela perde as pausas, ela perde as intenções que valorizam aquilo que precisa ser dito. Portanto, se você quer fazer uma leitura que se torne expressiva, vamos partir para um exercício que vai lhe ajudar muito. Quer experimentar? Se você quer exercitar a sua fala no teleprompter, eu te dou algumas sugestões. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro deles, imagine como que seria uma frase lida, tire ele da estrutura leitura e traga para a fala. Então, por exemplo, hoje a nossa conversa vai ser mais séria. Então, se eu estou lendo alguma coisa, hoje a nossa conversa vai ser mais séria. Eu simplesmente li. Agora, se eu falo assim, olha, hoje a nossa conversa vai ser mais séria. O que eu coloquei aí? Elementos que têm a ver com o que eu sinto em relação ao que eu estou dizendo. Isso é importante. As palavras, elas não são ditas porque elas são pronunciadas. Elas são ditas quando elas são pronunciadas, existe uma intenção que as embale, que dê forma a elas. E numa leitura, isso se perde com muita facilidade. Quer ler para alguém, você precisa imaginar que você está conversando. Aliás, nós podemos usar um exemplo de uma criança. Quem tem filhos ou já teve oportunidade de ler histórias para crianças, as crianças às vezes gostam tanto de uma história que no dia seguinte pedem a mesma história. Só que no dia seguinte você vai lá contar a história, você já não está com aquela mesma animação, com os personagens e tal, e acaba perdendo um pouco o jeito que você leu na noite anterior. E quando a criança ouve aquilo, ela não identifica que ela teve a mesma sensação gostosa do dia anterior. E ela fala, não, mas, digamos, o personagem não fala desse jeito, ele fala assim. Por quê? Porque quem ouve também precisa apreender o sentido daquilo que está ouvindo. Isso é maravilhoso. A comunicação, ela é mais do que falar palavras. A comunicação é a forma de expressar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e sempre com a intenção correta. O exercício do teleprompter é cheio de detalhes. Veja essa frase: são 50 os vencedores deste prêmio. Isto cabe muito bem para um texto escrito. Mas agora, se eu quero falar a respeito disso, eu mudo, é ou não é? Eu falaria 50 pessoas ganharam o prêmio. E esse é um ponto que dificulta muito a vida de quem começa a gravar. Por quê? Imagina, você é uma arquiteta, um arquiteto, engenheiro, médico, enfim, sei lá qual que é a sua profissão, mas o fato é que você é uma pessoa responsável, um profissional bem-sucedido e você vai fazer um vídeo. O que você tende a fazer, em primeiro lugar? Escrever tudo bem certinho. Escreve um texto maravilhoso, enriquece com palavras bonitas e tal. Quando você vai falar esse texto, você percebe que o texto ficou formal demais. Por quê? Porque ele está na realidade da escrita. Tudo que nós escrevemos para falar precisa ter como princípio básico qual é a realidade da fala. Você tem que desapegar da forma, da escrita e passar a falar. Veja, é exercício isso. Antes de usar um teleprompter, eu te sugiro que você exercite essa diferença entre leitura e fala. Pegue o seu celular ou use a câmera ou o gravador e conte uma notícia. Primeiro leia a notícia e depois, daquilo que você leu, conte. Pode ser um exercício muito simples, mas ele é muito rico para que você perceba quais são as características que aparecem na leitura e quais são as características que aparecem na fala. O jeito que nós falamos é diferente do jeito que nós lemos. E essas intenções, você, muito mais do que teoria, você vai exercitando isso na prática. E é muito gostoso. Tem muita gente que não faz ideia o quanto é possível tornar a fala expressiva diante de um teleprompter. Eu tenho aqui um exemplo para nós exercitarmos a pausa.
Veja essa frase aqui: hoje está chovendo, mas amanhã vai fazer sol. Então, imagina que eu leio assim, ó, hoje está chovendo. Isso é um ponto ou é uma vírgula? Na intenção que eu dei. Hoje está chovendo. É uma conclusão, é ou não é? O que vai acontecer depois, eu não sei, mas eu te falei que hoje está chovendo. O que acontece quando você lê uma vírgula é que geralmente ela vira um ponto e isso não pode acontecer. O que você vai fazer? Você vai dar a mesma curva melódica que nós usamos na frase falada. Se eu falo assim, hoje está chovendo, mas amanhã vai fazer sol. Hoje está chovendo, mas amanhã vai fazer sol. Essa é a partitura da frase. Quando nós estamos dando as nossas intenções, jamais nós damos ponto no lugar errado, porque nós temos a exata sensação de quando uma ideia vai continuar e quando essa ideia vai encerrar. Portanto, vírgula é vírgula, ponto é ponto. E na hora que você estiver lendo, você tem que perceber essa regência, como que você vai orquestrando as suas ideias para que elas não fiquem segmentadas, cheias de frases perdidas e pesadas. Por quê? Ao longo da sua narrativa, se você está lendo alguma coisa e vai colocando muitos pontos nas vírgulas, você vai falando sempre barará, 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 barará. E quem está ouvindo vai desenvolvendo uma sensação de monotonia e muito em breve, após o início, já começa a perder o interesse pela fala. A fala se mantém viva para o outro quando ela tem a intenção correta. Se você está falando e não está conectado com o sentido da sua fala, como você pode esperar que a outra pessoa esteja conectada com o sentido dela? Isso não vai acontecer. Portanto, fala melhor quem consegue o tempo todo manter a atenção sobre o que está falando. Por mais óbvio que pareça, mas nós precisamos prestar atenção do começo ao fim, mesmo que você já tenha muito domínio de um determinado assunto. Isso acontece também na fala em público. Muitos palestrantes que viajam pelo Brasil e são reconhecidos com o mesmo tema, eles acabam repetindo as palestras em muitos lugares. E é uma cilada que todos nós que falamos o mesmo assunto precisamos cuidar, porque nós não podemos falar o mesmo assunto, mas do mesmo jeito. Na hora que nós perdemos essa relação com o que nós falamos ou o que nós lemos com aquilo que está aqui dentro do nosso cérebro, que está dentro da nossa cabeça, nós perdemos também a capacidade de nos fazermos entender. Um exemplo disso são profissionais que acabam tendo que repetir uma mesma fala ao longo do dia. Alguém que tem que fazer ligações telefônicas e repetem as mesmas frases, acabam tornando a fala mais robótica e isso é uma perda. Eu lembro de um cliente meu que ele tinha uma secretária extremamente simpática e todas as vezes que eu ligava para lá, ela atendia com um bom dia. Era uma coisa tão especial que me chamava atenção, porque afinal de contas o papel dela era fazer aquilo muitas vezes. No entanto, ela fazia sempre de uma forma diferente e dava para ver que ela tinha ali um desejo que o dia da outra pessoa fosse bom. Eu fui bater um papo com ela numa ocasião, falei, como que você consegue repetir de formas tão diferentes uma mesma frase? E ela me deu um exemplo e uma grande lição de que cada ligação significava uma nova pessoa e ela tinha que realinhar aquele desejo e aquela intenção de fala. Isso é bonito, não é? Na hora de gravar um vídeo, o que nós não podemos perder é essa relação de conexão. Embora nós não tenhamos a consciência exata de quem está do outro lado assistindo, existe a presença. Eu estou conversando com você, isso tenha certeza. Não estou conversando com uma câmera, eu estou conversando com você.
Por isso, eu tenho que ter muito clara essa minha intenção para que ela chegue a você de forma correta. Quando nós usamos um teleprompter, não pode ser no sentido de facilitar a vida. Não. Nós precisamos usar o teleprompter como um recurso necessário em algumas gravações. Quando você tem muitos dados, quando você tem coisas que você tem que estabelecer uma sequência correta que faça sentido. E mesmo que você tenha muita coisa a dizer, você precisa avaliar, preciso ou não do teleprompter? Ele vai me ajudar ou vai me atrapalhar? E imagina um professor dando aula num EAD, só porque é uma câmera, ele preparou uma aula que ele dá todas as vezes, ele vai usar um teleprompter lido do começo ao fim? Não, não pode, porque ele vai perder a sensação do momento presente da fala. E isso é muito rico e isso traz muita verdade ao que está sendo dito. Quero aqui contar um exemplo que foi muito engraçado. Eu tenho um irmão maravilhoso, médico, e ele precisou gravar um vídeo e ele é ótimo na medicina, mas de vídeo não entendia nada. E falou: Cida, será que você pode me ajudar no meu vídeo? Eu preciso gravar e tal, lá para o departamento e tal. Ok, vamos gravar. Aí ele chegou em casa no domingo de manhã com o texto dele, já tinha dado uma decorada no texto e era um texto longo e realmente cheio de informações que ele não estava conseguindo reter. Vamos usar o teleprompter. Coloquei o teleprompter na frente dele, falei: ótimo, isso vai me ajudar muito. E coloquei e ele começou a ler. Mas ficou tão quadrado, tão feio, tão inexpressivo, que na hora que ele se viu, falou: nossa, mas na hora que eu estava lendo parecia que estava ficando tão bom. Como é que agora eu estou com essa cara aí na frente da câmera? Por que acontece isso mesmo? Porque na hora que ele estava lendo, ele estava decodificando palavras e essas palavras ficam sem sentido algum para quem está ouvindo. Tem que trazer vida, tem que trazer intenção, tem que trazer especialmente o cuidado para ser bem compreendido. Esse é um tema que nós podemos explorar e podemos nos dedicar muito tempo. Eu quis trazê-lo aqui para você como uma forma de te mostrar que muitas vezes um vídeo não sai bom porque não foi culpa sua, mas muitas vezes porque faltou um conhecimento prévio de algumas ferramentas que podem te auxiliar ou que podem te atrapalhar. E em tudo na vida existe um caminho, existe uma técnica, existe um jeito de fazer. E quando nós nos dedicamos para aprender, para criar um caminho de treinamento, de consciência, vai ficando tudo absolutamente mais fácil. Se você está começando a gravar vídeos e tem interesse de aprender a usar um teleprompter, eu vou te dar aqui alguns exercícios que podem te ajudar. Primeiro, baixe um aplicativo de teleprompter. Vai escolher um texto, de preferência você mesmo escreve esse texto, mas já seguindo a seguinte regra: o texto que você vai colocar no seu teleprompter é um texto que você está preparando para falar. Nada de frases complexas, nada de frases rebuscadas que são muito diferentes do jeito que a gente fala. Tente sempre trabalhar a coloquialidade, tornar fácil da pessoa que está lhe ouvindo fazer uso daquilo, entender e levar para frente. Depois de baixar o aplicativo e ter colocado já o teu texto nele, você vai exercitar da seguinte forma. Primeiro, colocou lá, falou, leu o texto aqui, tente se gravar e veja como ficou. Faz o seguinte exercício na sequência. Você já memorizou o que você falou, mas não decorou, você já sabe o que você quer falar, você vai fazer o mesmo exercício falando aquilo que você fez. Então veja, você tem uma comparação de como você lê e de como você fala. Num segundo momento, você vai colocar esse texto ali do mesmo jeito e quando você começar a falar, você vai colocar um ingrediente que eu considero principal para que essa conversa funcione. Você vai imaginar a outra pessoa te ouvindo.
Imagina, cria um cenário de que você não está falando apenas, mas que você tem uma outra pessoa do outro lado da câmera. E é tão gostoso quando você começa realmente a ver a câmera como uma pessoa. Muita gente tem medo de olhar para a câmera, de se relacionar com a câmera, mas nós não estamos conversando com uma câmera. Nós estamos conversando com pessoas e isso exige que a gente desperte lá dentro o desejo de que aquilo que eu tenho para dizer seja bem compreendido por quem está ouvindo. Fez a leitura, fez a comparação da sua fala. Tem mais um jeito que você pode treinar o seu teleprompter. Você pode colocar um texto, deixar uns espaços entre uma coisa e outra e adicionar comentários que não estejam escritos. Ou seja, você vai mesclar, vai usar uma técnica mista, um pouquinho de TP e um pouquinho de fala. E em cima disso, a sua fala vai se tornando bem natural. Se nós criamos essa conexão de que do outro lado tem uma pessoa, tanto faz você estar com teleprompter ou não. Aí sim o teleprompter passa a ser uma ferramenta, uma forma de te auxiliar. Mas a conexão não é com o texto, não é com a parte mecânica da gravação de forma nenhuma. Tem que ser com a outra pessoa que vai receber esse conteúdo. Isso te garanto que dá uma outra dimensão para as suas gravações. Grave sem medo, grave sem pressa, grave confiante. Confie no seu processo de aprendizado, confie na sua capacidade de começar com dificuldade, com limitações e ir rompendo isso aos poucos. O vídeo traz muito de nós, muito que nós temos lá dentro, escondidinho, já para todo mundo ver. E isso é muito bom, que a gente não precise esconder nada do que nós temos de maravilhoso para compartilhar com as pessoas. Eu tenho certeza que você tem muita coisa aí, que você tem vontade de compartilhar e que não acaba fazendo isso por alguma limitação. Mas nós vamos conversar muito sobre isso e eu quero te ajudar naquilo que for possível. Conte comigo nesse processo. Se você gostou desse vídeo, dá um like ou compartilhe com alguém que você acha que pode também fazer uso dessas informações. E aproveita para se inscrever no meu canal aqui no YouTube, porque eu adoro gravar coisas que possam facilitar a vida de quem está nesse processo de aperfeiçoar a comunicação. E vai lá também, bate ali no sininho para que você receba a notificação quando um novo vídeo estiver no ar. Um grande beijo para você!